bem? Continuando nossas atividades então, sobre o reino dos animais invertebrados, a gente fala um pouco sobre os animais quinidários, certo? Então, quinidários. Então a gente sabe que os quinidários são animais que apresentam uma célula urticante chamada de quinidoblasto, tá, pessoal? Então essa célula quinidoblasto, ela é uma célula urticante, né? Ela apresenta uma certa defesa para o animal, né? Então na aula anterior eu pedi para vocês fazerem, né, desenhar os tipos de quinidários ali, o pólipo e a medusa, tá? Então ali a gente tem também, né, pessoal, as características gerais desses animais, tá? Então vivem, né, na questão águas vivas, as caravelas, as hidras, os corais e as anêmonas são representantes então do grupo dos quinidários, certo? Então a gente são animais marinhos, né, que vivem isolados ou em colônia, certo? Depois a gente tem uma característica dos quinidários, eles são diblásticos. O que quer dizer isso? Diblástico é quando o animal apresenta dois tecidos embrionários, tá? E esses tecidos embrionários são chamados de ectoderme e endoderme. Ectoderme é o revestimento externo e o endoderme, então, seria o revestimento interno, né, da cavidade digestória do animal. A mesogleia seria toda a parte do corpo do animal, certo? Então, mesogleia seria toda a partezinha que compõe o corpo, é uma parte gelatinosa. A simetria radial quer dizer, se a gente cortar o animal ao meio, vai ter partes diferentes, né? Partes não iguais para determinado lado do corpo dessa água viva, certo? E tem células urticantes. O que são células urticantes? São aquelas células que o animal utiliza tanto para a defesa dele, quanto para a captura de alimentos, tá? Então, digamos que esse animal, né, tem uma série de rede nervosa, e essa rede nervosa é difusa, né? Então, digamos que o quinidário executa movimentos dos tentáculos, certo? A anêmona, no caso aqui, ó, é um animal que ele vive fixo, né, em ambientes rochosos. Então ele é em forma de pólipo, né? Então digamos que ele vive fixo e para se alimentar a água leva nutrientes, né? E ali ele faz, digamos que passa os nutrientes para determinadas partes do corpo do animal, certo? Seguindo então, nós temos aqui uma representação de um pólipo, né, que foi pedido para vocês desenharem na última aula, e a medusa, né, em forma de vida livre na água, tá? Então ela é nadante, né, na água, e o pólipo tem a vida fixa, né? Então digamos que o mecanismo desse animal é viver fixo, né, em algum subsolo, certo? E a medusa, ela tem a vida livre. Digamos que tem duas diferenças entre o pólipo e a medusa. Observem a parte da boca, né? Digamos que a medusa, ela tem a parte da boca para baixo e o pólipo tem a boca para cima, tá? Então a medusa, a boca para baixo, e o pólipo, a boca, né, para cima. Toda essa parte gelatinosa é chamada de mesogleia, certo? Então a cavidade gastrovascular seria essa região mais ali. Essa parte dos tentáculos, né, é a partir disso aqui que tem células urticantes que o animal, né, faz a sua captura de nutrientes. Isso aqui então, a gente tem os quinidoblastos, né? O que são quinidoblastos? Imagine isso aqui no corpo daquela água viva, várias estruturas dessa aqui, né, lá no corpo daquela água viva ali. Então a gente tem célula urticante intacta, a gente tem os quinidócitos, certo? Esses quinidócitos, então, apresentam uma certa descarga elétrica, né, digamos, um choquezinho, e esse choquezinho, ele faz a captura, né, ou defende o animal. A classificação, então, tem 4 tipos de quinidários, de classificações dos quinidários,
que são hidrozoa, que é representado pelas hidras e caravelas, sifozoa, que é água viva, no caso, né? Antozoa, que é anêmona e corais, e a cubozoa, então, representante, né, pela vespa do Pacífico. Certo, pessoal? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar esse vídeo, tá? E vão passar todo para o caderno, toda a explicação, tanto as características básicas ali dos quinidários e também a classificação. Nessa parte da classificação, a hidrozoa, cubozoa, antozoa e sifozoa, vocês vão representar, né, cada um deles, certo, pessoal? Então, ali a gente tem a hidrozoa, água viva, tá? Antozoa. Algumas características, então, dos corais, tá? Os corais, ao contrário das anêmonas geralmente solitárias, os corais são colônias na imensa maioria das espécies. São pólipos, né? Muito pequenos, bem menores que as anêmonas. Como se reproduzem assexuadamente por brotamento e os brotos não se desprendem, eles vão constituindo grandes agrupamentos coloniais e com cada pólipo constrói ao redor de si um esqueleto geralmente constituído de calcário, carbonato de cálcio, né? Todos os esqueletos acabam se juntando e se origina então uma grande formação calcária comum à colônia, certo? Então, o chamado recifes de corais, tá? Que a gente conhece ali. Então, é um aglomerado, né, de animaizinhos que vivem unidos, certo? Formando grandes colônias. Então, a nutrição, conforme nós vimos antes, ela possui tentáculos, né? E esses tentáculos servem tanto para a defesa do animal, quanto também para a captura de nutrientes, certo? Então ali a gente tem a boca, entrada e saída de alimento. Imagine, a boca desse animal é por onde entra e por onde sai, né, substâncias do corpo dele, certo? Então digamos que parcialmente digerido na cavidade digestória extracelular, as células flageladas captam alimento não digeridos e transformam para o gastroderme intracelular, tá? Então a nutrição, a reprodução, tá, pessoal? Eu vou pedir para vocês especificarem aí, falar sobre a reprodução dos quinidários, tá? Tem esse tipo aqui também de metagênese ou alternância das gerações, certo? Então aqui a gente tem os animais, né, em desenvolvimento, as etapas, né, dele. Digamos que aqui a gente tem as medusas adultas, tá? Então nesse caso vai ocorrer fecundação interna, né? Digamos que os espermatozoides liberados na água vão fazer o quê? Vão entrar em contato e vão ocorrer a formação de liberação de larva, né, chamada de plânula. Essa plânula, no caso, ela vai ocorrer uma fixação no substrato e a formação de cifostoma, tá? Que é um outro tipo de organismo como se parecido com um pólipo. Depois, esse animalzinho aqui, ele vai liberar medusas, né? Digamos que vai ocorrer a estrobilação, é a divisão transversal, ou seja, né, isso aqui, ó, ela vai crescer, se desenvolver, vai dar origem às éfiras. Cada uma das éfiras aqui, ó, vai sair, né, vai se desprender, liberação delas, e vai ocorrer então o desenvolvimento e vai formar a formação, né, das medusas adultas. Então, pessoal, expliquem esse mecanismo de metagênese ou alternância de gerações, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem essa representação no caderno também, certo? Essa questão vocês podem copiar, então. Perdão, essa questão eu vou colocar, então, já pronta, não precisa copiar, ok? Então, a atividade seria